Então, por exemplo, eu abordei vários filmes, abordei tempos modernos, e aí falei a necessidade de comparar com produções mais atuais que falam sobre industrialização, por exemplo. Né? Eu fiz uma estratégia de apresentar tempos modernos e, por exemplo, Ou Tudo ou Nada, que é um filme inglês dos anos 90, que também fala sobre o problema da industrialização. Falei, por exemplo, de história antiga, abordar o Gladiador, as versões mais antigas, tem uma versão mais antiga do Gladiador mesmo, né? Que eu sei, essa versão mais atual do Ridley Scott é uma versão do final dos anos 90, mas tem uma outra mais antiga que é legal comparar. Por exemplo, tratar também do Ben-Hur, de Spartacus, nessa abordagem de história antiga. Mas o que eu quero exemplificar é como abordar, por exemplo, o filme A Queda, né? Então, como estratégia. Então, a estratégia é a seguinte: eu sugiro que o professor apresente isso como um projeto, como eu disse anteriormente, que o aluno assista o filme inteiro, A Queda, por exemplo, saiba que é um filme de ficção, que é um filme produzido na Alemanha, né? Não é um filme hollywoodiano, tem características de cinema hollywoodiano, no sentido de ser um filme romanceado, né? Mas é um filme muito bem feito, né? Tem a participação de atores que tentam ser muito parecidos com os personagens originais, principalmente o Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista, e o próprio Hitler. E aí, este filme deve ser um filme que deve ter o complemento de outros dois. Uma comparação. Uma comparação. E nesse caso são dois documentários. Um documentário produzido pelos nazistas em 1934, que é O Triunfo da Vontade, né, que tem uma cena muito interessante, que é uma tomada de um avião sobrevoando a cidade de Nuremberg, onde vai ter o congresso nazista, e essa cena desse avião sobrevoando a cidade mostra a grandeza do nazismo. Outro filme, por exemplo, que é interessante, é A Arquitetura da Destruição. É um filme mais recente, né, produzido no final dos anos 80, começo dos anos 90. E esse filme, ele apresenta uma visão do nazismo como a construção da ideia de destruição. Ou seja, os nazistas sabiam que para eles crescerem, eles tinham que destruir ou conquistar mais espaço, chamado espaço vital. Então, nesse filme apresenta como é que o Hitler e os nazistas foram construindo a ideia de conquista desse espaço por meio da destruição e da construção de uma beleza, de uma estética própria nazista. Então, esses três filmes associados podem levar o aluno a uma reflexão muito mais profunda sobre o que foi o nazismo, como ele foi se construindo e como ele entrou numa decadência. E essa decadência levou às consequências que nós sabemos, o Holocausto, etc, etc, e uma reconstrução da Alemanha daí a partir dos anos final dos 40 e todos os anos 50, 60 e 70 até a reunificação dos anos 90. Então, esses três filmes podem levar a uma reflexão, desde que seja estabelecido um roteiro didático adequado, que faça assim: o que eu quero saber, como que eu posso abordar A Queda, por exemplo. É um filme de ficção? Ótimo. O que tem ali na ficção que é uma representação da época, né? O ator, tem uma coincidência interessante, o ator que faz A Queda, o Hitler na Queda, que é o Bruno Ganz, é o mesmo ator que faz a narrativa do Arquitetura da Destruição. Quer dizer, quando o filme foi produzido, A Arquitetura da Destruição, que são pelo menos uns 10, 15 anos antes do lançamento da Queda, o ator nem pensava nisso, mas é o mesmo narrador, então ele narra toda a Arquitetura da Destruição. É um filme belíssimo, porque mostra como que o Hitler, um artista frustrado, virou o líder da Alemanha nazista, né? Então dá para se fazer essa construção a partir disso, e depois da história da decadência do nazismo, abordando passagens da Queda, e aí uma intervenção que é muito interessante, deve ser muito utilizada